Bom dia, ó. Quem tá de volta aí comigo? Vamos lá, ó. Bom dia. Estamos chegando aí no Natal, Advento. Então, eu tô pronto aqui com a minha xícara. Bom dia, Mariana. E hoje não tem pão de queijo, né? Hoje não tem pão de queijo. Hoje uma tapiocazinha aqui, ó. Então vamos chegando. Deixa eu pegar aqui os cabos, colocar. Bom dia, Mariana. Bom dia, Angélica. Vamos chegando, gente. Pegando o seu café. Vou colocar aqui para carregar aqui o celular que tá sem bateria. Vamos ver aqui, ó. Isso, carregando. Então, gente, ó. Bom dia, Vanessa. Vamos chegando, sexta-feira, 6h07 da manhã. Gente, que beleza, ó. Eu já falei aqui no perfil sobre a resistência, né? A resistência, ela faz exatamente o que o nome diz, né? Ela segura você para você não fazer uma coisa, né? E hoje a resistência está em ação aqui. Vocês estão vendo que a luz está meio diferente. Eu tive que abrir aqui o escritório inteiro, porque estamos sem luz aqui em casa, sem energia elétrica. Então, por quê? Chuva ontem, né? Muita chuva. Tá certo? Então, vai ficar uma luz meio ruim aí. Mas tá dando para ver direitinho, né? Não tá muito escuro não, né? Daiane, bom dia, Daiane. Pega o café, puxa o café, a cadeira, ou então pega um tamborete. Aqui em Minas também, assim, você chegou na casa, costuma ter um tamboretinho, né? Vocês conhecem tamborete? E vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante do livro da Susan. Bom dia, Vanessa. Esse tema do livro da Susan, gente, geralmente, as pessoas não comentam muito sobre ele, não. Ele é deixado de lado. Não sei se intencionalmente, né? Mas eu nunca vi ninguém comentar sobre essa sessão aqui. Tá? É a última sessão, vamos dizer assim, antes de escolher o cronograma aqui, é a última sessão. Tá? Mas antes dela, eu só queria voltar um pouquinho nessa mantendo a matemática em perspectiva, que ela é muito importante, né? Também. A Susan aqui, depois que ela comenta sobre a tabuada, faz uma defesa, ela fala assim, ó, mantendo a matemática em perspectiva. Ela faz um convite, né, para você trazer a matemática para o dia a dia. Por quê? Porque ela fala assim, ó, não se esqueça de que a matemática não é meramente uma disciplina escolar. É uma forma de entender o mundo. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Quer dizer que você não está ensinando matemática para o seu filho para ele passar na prova, né? O objetivo final de ensinar matemática para o seu filho não é ser aprovado. Ah, mas Isaac, eu quero que ele vá bem, eu quero que ele passe no vestibular, que ele seja engenheiro, que ele construa foguetes, né? Que ele faça um novo chat GPT. Tudo bem. Tudo bem, você pode desejar todas essas coisas, mas existe algo ainda maior. E se você mirar, né, se você colocar os seus olhos nessa coisa maior, essa menor vai vir. Se você colocar os seus olhos nessa menor, provavelmente você não vai ter nenhuma nem outra. Faz sentido? Olha só, se você fala assim, ó, o meu máximo é esse aqui, passar na prova. Então você vai trabalhar para aquilo. Então o que a Susan está convidando aqui é para você elevar a matemática ao posto onde ela deve estar. A gente faz isso com a literatura, por exemplo. Quem aqui, em sã consciência, né, quem aqui às 6h07 da manhã de uma sexta-feira, depois de 4 lives, vai, mesmo com todo esse cansaço, né, da semana, vai ter coragem de falar assim, não, literatura eu não ofereço muito para o meu filho, não, sabe por quê? Ele não gosta muito de ler, ele não é fã de livros, não. Ah, livro clássico não, eu prefiro aqui um livro aqui do Senhor Banana aqui e tal. Ninguém faz isso, gente.
Ninguém aceita ser medíocre quando o assunto é literatura, quando o assunto é linguagem. A gente quer, e a gente está certo em querer isso, que os nossos filhos eles sejam bons, né, bons leitores, que eles se apaixonem pelos clássicos, pelos livros clássicos, que eles leiam e extraiam dali, né, lógico, com o tempo e com um ensino, com um treinamento, eles extraiam dali coisas que são atemporais. Não é isso que a literatura clássica traz pra gente? É ou não é? Quem concorda comigo que a literatura clássica, um dos motivos que a gente chama ela de clássica é porque eles venceram o tempo. Eles saíram do tempo, eles passaram as ideias contidas nesses livros, eles passam para qualquer época e ensinam. E tem mais ainda. Em cada época que você lê um livro clássico, ele te ensina uma coisa nova. Olha que coisa louca. Isso é uma coisa maluca se você parar para pensar. Né? Você leu aquilo ali uma vez, aí aprendeu uma coisa, aí depois você leu de novo, você estava, 5 anos depois, você aprende outras coisas. Né? Então a gente leva a literatura e a linguagem muito a sério na hora de ensinar os nossos filhos. Então a gente coloca a literatura numa posição elevada. Mas a matemática ela fica numa posição rebaixada. Ela é menos ainda, talvez, do que uma disciplina escolar. Ela se transforma em um preenchimento de listas. Tá? O objetivo é preencher o máximo de listas com o máximo de respostas certas para então você falar assim, estou cumprindo o meu papel. E aí entra no que eu falei ontem. Você troca o quê? O ensino de verdade por alguma outra coisa que é fácil de você falar que você fez. Na literatura não tem como você fazer isso. Tá? Os livros que você tem em mente para o seu filho ler, eles vão demandar muito trabalho para você chegar lá. Tá? Eles são desafiadores. Né? Você não vai ver ninguém falando que deu a Ilíada para o menino de 6 anos ler. Você não vai ver. Mas você vai ver gente falando assim, não, meu filho de 6 anos, ele aqui já está pegando matemática, fazendo aquelas contas gigantes aqui, se gabando de que ele está avançando assim, numa velocidade absurda. Como se obter os resultados certos fosse sinal de que ele está aprendendo alguma coisa. É lógico que uma criança que já aprendeu a ler, ela pode ler a Ilíada. O que ela vai aprender com aquilo ali? Quase nada. E não é a hora. Então as pessoas elas vão passando ali o carro na frente dos bois quando o assunto é linguagem. E transforma a matemática em uma coisa ainda menos do que uma disciplina escolar. E aí a Susan traz aqui um pensamento do Ellenberg, que eu sempre falo, né? O que importa não é o resultado em si, mas é a forma que o filho chegou, é o entendimento, é o pensamento matemático. E o Ellenberg, nesse livro How Not to Be Wrong, né? Como não estar errado, o poder do pensamento matemático, ele vai falar isso, que a matemática, né? Ela fala que ele incentiva os leitores a pensar no conhecimento matemático como um par de óculos de raio-x que revelam estruturas ocultas sob a superfície confusa e caótica do mundo. Então olha só, você é convidada a levar o seu filho nessa direção, a caminhar em direção a ver a matemática como algo maior, algo que revela a estrutura do mundo criado. Ela fala assim, enquanto você avança em seu programa de matemática, faça um esforço para conferir livros de matemática e para praticar a matemática no dia a dia. Se você ensina matemática só com lápis e papel, sem se preocupar com uma estrutura mais profunda da matemática, dificilmente você consegue fazer isso aqui. Como que você transfere aquilo para o dia a dia? Fica muito difícil, muito pesado. Tá? Fica muito pesado. Então, olha só, ela fala, leia um livro de histórias matemáticas e faça um projeto de matemática da vida real a cada semana. A cada semana. Então, ela está falando para você que está ensinando matemática, tá vendo? Para você fazer essas coisas, ler um livro de história de matemática e fazer um projeto de matemática. Então, a matemática, gente, ela tem que ocupar uma posição maior no seu ensino. Inclusive, a própria Susan, que ela vai falar para você começar pela linguagem e a matemática e depois você ir colocando as outras disciplinas. Hoje em dia, não, as pessoas têm começado com um monte de disciplinas e a matemática ela ocupa assim, não, mas eu faço todo dia. Eu faço todo dia. Mas faz num jeito superficial. A matemática não pode ser assim. Se você precisar diminuir
os dias, e eu até falo isso na apostila Dó, né? Se você precisar ali dar 3 dias de matemática, tá ótimo, desde que eles sejam profundos e eles vão no cerne da matemática. É isso que você tem que fazer. Tá? Você tem que levar a criança a enxergar a matemática como mais profunda do que simplesmente um método de obter respostas certas. E aí, para você fazer isso, vem essa seção da página 182 aqui, que é a Eduque-se. Eduque-se. Quem já leu essa seção do livro da Susan aí? Deixa eu tomar um café aqui. Molhar o bico aqui do café. Vocês já leram essa seção? Vocês já viram essa seção em outros livros? Já viram ela falar assim, olha, você deve pegar e se educar para ensinar as ciências. Ela não fala, gente. Essa é a única parte que a Susan vai trazer uma sessão Eduque-se, a matemática. Das outras disciplinas aqui nessa parte inicial, não tem uma sessão Eduque-se para elas. Tá? Não tem. Ela não tem nem para as outras disciplinas. Por quê? Porque a Susan, ela, ao ler, né, ela leu o livro ali da Liping Ma, ela percebeu que a matemática ela é mais demandante. Ela é mais demandante nesse sentido. Ela precisa passar de uma disciplina escolar para algo superior, que a maioria de nós não recebeu. Tá? A gente não recebeu esse tipo de ensino, então a gente tem que buscar isso. E faz parte, se você ensina em casa, tanto homeschooling como after schooling, faz parte do processo de oferecer um ensino melhor para o seu filho, buscar esse conhecimento, trazer ele para dentro da sua casa para oferecer para o seu filho. Então ela começa, para ensinar matemática ao seu filho, você precisa desenvolver seu próprio entendimento. E sabe, essa é a primeira frase dela aqui. E sabe o que é muito bom a gente saber? É que você pode desenvolver esse entendimento a qualquer momento da sua vida. Não existe uma idade de ouro para aprender matemática. É lógico que aprender na infância e de uma maneira que leve você a gostar vai ser mais fácil. É muito mais fácil para a criança se você oferecer uma matemática que estimula ela a pensar, a ver o mundo de uma forma diferente, vai ser mais fácil para ela carregar isso para a vida. Mas não existe assim, tô com 50 anos, tô com 40 anos, tô com 30 anos, tô com 20 anos, agora não dá mais para eu aprender matemática. É lógico que dá. Tá? A matemática não é essa disciplina que está restrita a uma fase da sua vida. A qualquer momento você pode aprender matemática, mas vai exigir um esforço do seu lado. Tá? Você precisa se dispor a isso para ensinar o seu filho. É isso que a Susan está te convidando aqui. Então ela fala assim, mas você realmente precisa... Ela fala que você não precisa entender os aspectos mais avançados da matemática. Tá? Eu vou pular esse parágrafo aqui, mas ela vai falar assim, a partir de um certo momento, você pode sim chamar um tutor, né? Ou um curso, ou alguém que vai ensinar matemática mais avançada. Você não precisa entender álgebra, pré-cálculo. Mas ela fala, mas você realmente precisa entender os aspectos básicos do pensamento matemático. Você precisa criar uma cultura matemática na sua casa, tá? Onde você lê livros de matemática, né? Ou você aprecia livros por um ponto de vista matemático. Você olha para o livro e fala, olha aqui, filho, esse livro aqui ele tem uma coisa interessante aqui da matemática. Tá? Ela fala que se o seu estudante, né, de primeira grade ou de primeiro ano é capaz de dominar o valor posicional, aí ela tem um parênteses aqui, realmente dominá-lo, não apenas memorizar passos. Você também pode dominá-lo. Afinal, ele tem apenas 6 anos e você é um adulto. Então, assim, tem duas coisas aqui. Você é capaz de dominar essa matemática básica. Tá? Muitas coisas você tem intuitivamente, mas você é capaz de dominar ela ao ponto de poder ensinar. Tá? E essa questão do valor posicional, ela traz esse destaque, realmente dominar e não apenas memorizar passos. Como que vocês veem o ensino de valor posicional por aí hoje? Em todos os lugares, sem exceção. Quer dizer, agora tem uma exceção. A coleção A Música da Matemática. Mas se você olhar em todas as outras apostilas, eles vão começar muito cedo
nessa fase que a Susan está propondo aqui. E eu acredito que em breve a Susan deve atualizar esse livro e mudar algumas coisas que ela fala errado aqui. Aos 6 anos, uma criança não tem a capacidade de compreender valor posicional como ele deve ser compreendido. Tá, gente? Não tem. Assim. É um instrumento muito profundo. É uma forma de escrever os números muito profundas, que é muito maior do que uma regrinha. Juntou 10, troca por barrinha. Juntou 10 barrinhas, troca por uma placa. É muito maior do que isso, valor posicional. Tá? É uma estrutura que ela realmente reorganiza a forma de pensar sobre os números. Tá? É uma estrutura de agrupamentos de agrupamentos, de perceber coisas numerosas como um único objeto. Então é uma estrutura complexa, sabe? Que você precisa ensinar para o seu filho. Nossa, Isaac, mas será que eu dou conta? Você está falando aí que é muito complexo, que não é só trocar. Eu aprendi só trocando. Lógico que você dá conta. É lógico que você dá conta. E é isso que eu vou fazer no segundo semestre da apostila Ré. Eu vou pegar essa estrutura de valor posicional, eu jogo um pouco dela na apostila Dó, quando eu trabalho conjuntos, um pouco na apostila Ré, e a gente finaliza na apostila Mi. Por quê? Porque a gente vai ensinando por maestria, pouquinho a pouquinho, né? Aí tem a ver com as lives anteriores, a gente desce um pouco, ensina alguns conceitos importantes ali, deixa a criança se habituar com aquilo, usa aquilo em diferentes lugares, depois a gente vai colocando outras camadas. Então, tá vendo? São 3 anos para ensinar valor posicional. Apostilas Dó, Ré e Mi. Até que a criança consiga ter uma visão clara do que é isso e mude a forma dela de ver o mundo. De encarar os números, de encarar agrupamentos de objetos no mundo. Então é isso, é para esse caminho que você está conduzindo a criança. Tá? Então aí, tá, eu vou me educar, eu vou procurar saber como que faz isso, Isaac. Aí ela chama atenção aqui no último parágrafo para uma pesquisa de 2015. Essa pesquisa de 2015, eles analisaram pais ajudando os filhos com tarefas de matemática. E eles viram que pais que têm ansiedade matemática, né? O que é uma ansiedade matemática? Eles têm um certo pavor mesmo da disciplina, eles olham para a disciplina como se fosse um negócio assim, um mar de regras. Você pega ali, tem que memorizar as coisas, e eles mesmos têm uma relação difícil com a matemática. Então ela fala que se a sua numeracia, né, a sua alfabetização matemática, ela foi de baixo nível, vamos colocar assim, isso vai interferir na forma como você ensina. Essa ansiedade matemática sua passa para o seu filho. Então a gente investigou isso em dever de casa. No dever de casa, só do pai ajudar no dever de casa. Se o pai tinha uma ansiedade com a disciplina, ele passava essa ansiedade para o filho. E como que você combate isso? Você combate isso se educando. É isso que você tem que fazer. Você tem que se educar para você ter a possibilidade de passar isso para o seu filho e falar assim, cara, eu entendi essa parte, eu vou ensinar para ele agora. Eu entendi. Por isso que eu falei que a maestria é o melhor lugar para você ensinar matemática em casa. Porque é muito difícil se educar de todos os assuntos de uma vez. Se você tem que saber tudo sobre adição, subtração, comutatividade, relação entre adição e subtração e seus 4 significados, quando que a adição e a subtração, um é o inverso da outra, quando que a gente pode usar comutatividade, por que que a adição tem comutatividade, subtração não tem comutatividade, tudo isso, se você tiver que estudar isso em um bloco para ensinar para o seu filho, é realmente algo pesado. Mas se você quebra em pequenos pedaços, vamos falar assim, vamos começar na adição. Lá. Você vai ensinar adição, você vai estudando um pouquinho sobre adição. Estuda um pouquinho, ensina um pouquinho. Estuda um pouquinho, ensina um pouquinho. Então você vai aumentando a sua compreensão, então você vai construindo essa visão da matemática como algo mais elevado e você vai passando isso para o seu filho. Então é uma caminhada, uma jornada que você pode fazer junto com a criança. Você pode participar dessa jornada. O que você precisa? Seguir o conselho da Susan. Eduque-se. Lembra, não tem isso aqui em nenhuma outra disciplina no livro da Susan, mas na matemática ela fez questão de colocar, porque a própria Susan, quando vai escrever essa sessão, ela fala que ela foi lá e pegou o livro da Li Ping Ma e leu para ela aprender. Assim, ela leu um livro, né?
pegou uma visão, algumas coisas ela pegou e estão muito parecidas com a Lipimar, outras, assim, parece que ela leu, mas não entendeu. Mas, assim, não é o objetivo da Susan ser a especialista em matemática, tá, gente? Então, assim, não estou falando que a Susan devia saber tudo, mas eu estou falando que ela sabe qual é o caminho. Tá? Ela sabe qual é o caminho para você poder oferecer essa matemática elevada para o seu filho. Uma matemática mais profunda, que olha para o mundo e do mundo abstrai informações e conceitos e depois pega esses conceitos, transforma esses conceitos em maneiras de você perceber e modificar o mundo também, né? Porque a gente faz matemática, a gente aprende, a gente pode mudar isso, a gente pode fazer aquilo, e depois a gente volta com esses conceitos para lá como uma solução, às vezes, para um problema real. Tá? Então é isso que ela está te convidando. Não fique estacado, né, quando você for ler esses livros, tentando dominar cada equação ou problema que eles apresentarem. Em vez disso, tente entender o tipo de pensamento exigido pela matemática. É o pensamento matemático que eu falo com vocês aqui no meu perfil. Eu sempre estou falando, gente, o importante para você ensinando matemática é focar no pensamento matemático. Como? Perguntando para a criança, realizando brincadeiras com regras matemáticas. Por quê? Porque a brincadeira ela é como se colocasse na sua frente o pensamento da criança exposto na mesa. E é aqui, gente, que eu queria conectar com o que eu falei ontem lá. Eu não sei quem viu aqui nos meus stories. A mensagem que eu recebi ontem da Adriana, que eu chamei de Vanessa, me perdoa, viu? Vou pedir desculpas ao vivo aqui. Eu acho que é o efeito das lives 6 e 7, né? Eu já comecei a trocar os nomes das pessoas. Alguém viu? Vocês viram aí o depoimento que a Adriana Vanessa me mandou? Ela falando da filha dela, aprendeu ali, ela não conseguia somar para além do 10, ela ficava chutando os números. Ela não percebia como que a matemática funcionava na adição. E, de repente, a coisa clicou na mente da criança e ela percebeu como fazia matemática. Ela começou a fazer matemática. Era uma criança que tinha dificuldade e agora ela fazia. E ela estava feliz porque abriu os olhos dela para o mundo. Ela percebeu, ela falou, mamãe, o que você fez? Por quê? Porque a matemática que a Adriana estava fazendo ali era exatamente essa que a Susan está propondo aqui. A Adriana foi lá, pegou a apostila Ré, estudou, vamos ver, a adição, tá aqui a adição, como que faz a adição? Olha, a adição, para começar, você não começa introduzindo símbolos, ela começou como? Na primeira tarefa, início, ação e resultado. Pega um conjunto. Vamos começar com um conjunto com 3 elementos. Já falei em outras lives. Aí agora, vamos pegar e vamos adicionar 4 elementos. É um tabuleiro, é um joguinho, tá, gente? Que tem aqui na coleção A Música da Matemática, na apostila Ré. Você acrescenta os elementos. Depois, você não pede para a criança adivinhar quanto vai dar. Você fala, agora vamos contar os elementos. E aí você faz isso com conjuntos. Depois você faz isso com a trilha numérica. Você acrescenta na trilha numérica. Aí muda um pouquinho, porque aí você usa cubos de 2 cores ou 2 objetos para a criança começar a formar o conceito de adição a partir do mundo físico, do mundo concreto, manipulando objetos. Então as pessoas falam assim, não, aqui eu uso CPA. Então ela começa, coloca os cubinhos ali na mesa, a criança faz as contas com os cubinhos, já vai para o caderno e escreve. Gente, isso não é CPA. Entendeu? Isso é uma cópia barata. Você está passando por cima do processo. Porque você não esperou, não deu tempo. Uma criança não absorve o conceito assim, ó. Fez 3 vezes ali com os cubinhos, está pronto agora para fazer no papel e escrever os símbolos. Os símbolos matemáticos estão muito mais distantes da realidade da criança do que os objetos na mesa. Então você faz essa tarefa, depois você faz a segunda tarefa, e aí você percebe uma coisa. A criança ela coloca 3 cubinhos dentro do conjunto, depois ela coloca mais 4 cubinhos, e aí na hora que você pergunta o resultado, ela conta todos os objetos. Então, antes de continuar ensinando a adição, o que vem? Vem uma tarefa, uma atividade que chama contando adiante. Se a criança está fazendo isso, adiciona uma quantidade, adiciona outra e depois conta tudo, é porque a criança não desenvolveu o primeiro princípio
para a operação mental de adição ficar fácil para ela. Qual que é o primeiro princípio? É o de contar adiante. Adicionou 3 cubinhos. Adicionou mais 4, você não precisa contar os 3. É o princípio da permanência. Aqueles 3 estão ali, então a criança começa a contar a partir do 3. Então, conta adiante. 4, 5, 6, 7. Então, você precisa ir percebendo se a criança está fazendo isso. Se ela não está, você tem uma atividade específica aqui, que é essa atividade 9, contando adiante, para ela aprender a fazer isso. Você ensina a fazer isso. Como? No lápis e papel? Usando uma reta? Não, gente. Colocando objetos dentro de um copo, colocando objetos dentro de um saquinho, escondendo e colocando os objetos ali. Tem vários níveis, né? Para a criança ir percebendo. Se a criança tem uma maior dificuldade, você reduz a dificuldade da atividade fixando o número que está dentro do saquinho. E você faz isso e você constrói ali uma base sólida para a criança, onde ela vai podendo pegar cada etapa devagarzinho, tá vendo? E aí, em cada etapa dessa, você vai aprendendo. Você vai organizando o seu pensamento em relação à matemática. Você vai percebendo o que é preciso fazer, o que não é preciso fazer. E você faz isso devagar, sem lápis e papel, focando na criança, no aprendizado da criança. Tá vendo, gente? A atividade é uma só. É uma só. É formar o conjunto e colocar objetos lá. Você não pede para a criança prever resultados. Você não começa com previsões. Por quê? Porque depois, quando você vai avançando e caminhando com a criança, você vai então introduzir isso como uma forma de perceber o mundo. Você fala assim, então agora que a gente já sabe que a gente pode realizar uma ação, né, dentro de um conjunto, será que a gente consegue prever essa ação mentalmente? Aí você desafia a criança, é uma brincadeira, tá vendo? Será? Eu coloquei 3 objetos. Se eu colocar mais 4 aqui, quantos você acha que vai dar? Aí a criança vai usar os dedos, ela vai tentar contar alguma coisa, algum objeto que ela vê. E aí a própria criança começou a abstrair a ideia da operação de adição. Ela fez isso com você acompanhando. Você não chegou e deu uma lista de 2 mais 3, 5 mais 1, 4, para a criança ficar ali fazendo do jeito dela, da cabeça dela. Você conduziu todo o processo, você guiou a criança, você é o mestre. Por quê? Porque você se educou. Você sabia exatamente o que esperar em cada etapa. Então é isso que você tem que fazer para poder conduzir a criança e obter o tipo de resultado que a Adriana obteve. Tinha dificuldade antes, normal. Criança tem dificuldade, uma hora ou outra você vai encontrar uma parte que é mais difícil, uma parte que é mais fácil, sempre vai variar mesmo, normal. A Adriana pegou aqui, ó, o GPS, não sei se vocês conhecem aqui, ó, o GPS, deixa eu pegar a capa dele. Ela pegou o GPS, que é o Guia dos Pais, tá dando pra ver, ó? É o Guia dos Pais da apostila aqui, ó. Isso aqui é só o primeiro semestre, tá, gente? Estou marcando aqui a página que eu vou mostrar para vocês. Ela pegou o GPS, abriu, fez as atividades na ordem que está proposta aqui, seguindo a trilha de estudos, que é outra parte do material, a música da matemática. A trilha de estudos, ela quebra em atividades, a sequência. Por exemplo, uma atividade, às vezes, ela vai ter mais de um nível. Eu vou falar com você, faça um nível só hoje. Não faça os 2. Por quê? Porque aquele nível ali já é uma demanda muito grande da atenção da criança, para não sobrecarregar, para ela ter uma ideia para se concentrar. E aí você faz aquele nível. A criança tem facilidade com aquele assunto ou com matemática, aí você, mãe, que é a pessoa que melhor conhece o seu filho, vai decidir, olhando para a trilha, olhando para o Guia dos Pais, o GPS, e falando assim, o meu filho, a minha filha, eles têm facilidade com matemática. Eu vou avançar 2 casas da trilha de estudos. Por quê? Porque você se educou, você sabe a capacidade do seu filho, você sabe qual é o conteúdo que você está dando, então você tem liberdade de fazer isso. Você nunca vai pular um conteúdo. Tá muito fácil, faz mais de um. Mas você vai preenchendo todas as lacunas na velocidade da sua família e na velocidade do seu filho. Cada criança é diferente. E não é uma apostila com uma lista de exercícios que vai transformar todas as crianças no final em matemáticos. É uma mãe bem educada, matematicamente, que vai transformar crianças. É o que a Adriana fez.
ela transformou a vida da filha dela. Ela falou que chorou de emoção lá, ficou muito feliz. Por quê? Porque ela se propôs a ser a professora da filha dela e não deixar a apostila tomar esse lugar. Gente, a música da matemática não é uma apostila para as crianças, é uma apostila para vocês, mães, vocês pais, que querem ensinar. Por quê? Porque quando eu comecei a produzir esse material, eu li muito, gente. Eu li muita coisa. Eu li o Método Singapura, Kumon, eu li tudo que você imaginar. Eu procurei saber como é que ensinava lá meu Deus, esqueci o país agora do meu orientador de doutorado. Bulgária. Ele é búlgaro. E assim, ele falava que o ensino de base lá era muito bom. Eu procurei, não achei na internet. Eu queria saber como eles ensinavam matemática pelo mundo. E eu descobri qual que é o grande segredo. Qual que vocês acham que é o grande segredo do sucesso do ensino de matemática? Coloca aqui para mim. O que faz um bom ensino de matemática acontecer? Em casa, na escola, em qualquer lugar. Ó, não vi os comentários aqui. Angélica e professora Linhares. Incrível, perfeito. Obrigado, gente. Obrigado. O que vocês acham que faz um bom ensino de matemática em casa acontecer? Vamos, gente. Não precisa ter medo de falar, não. Um bom ensino de matemática acontece quando você tem um bom professor. Não tem jeito, gente. Você tem que saber conduzir. Vocês viram? Uma mãe bem educada matematicamente, exatamente. A presença dos pais, isso. Não tem ninguém melhor para ensinar matemática básica para os seus filhos do que você. Gente, qualquer pessoa que já pisou numa sala de aula sabe disso. Né? Minha mãe, minha avó foram professoras do ensino fundamental a vida toda. É impossível dar atenção para todas as crianças. É a sua presença ali pronta para oferecer o melhor. Educar o seu filho, gente, é um ato de hospitalidade. Tá? Educar é um ato de hospitalidade, de receber e acolher bem. Você não pode acolher o seu filho assim, ó, cheguei aqui hoje, joguei a apostila, vamos ver o que tem para hoje. Você imagina você convidar uma visita, né? Uma pessoa, aqui em Minas a gente fala, vai chegar uma visita aí. Não sei se todo mundo fala assim. Aí chega aquela pessoa na sua casa para te visitar. Você fala assim, vamos ver o que tem para comer aqui? Aí você vai lá e abre o armário. Não, vem cá, abre aqui comigo o armário. Vem cá. Você achou alguma coisa aí? Eu não achei. Eu não achei. Aí, que isso, gente? Você não faz isso. Você não faz isso. Só se você for doido. Só se você tiver um... Assim, lógico, gente. Eu tô falando uma situação ideal. Você convidou a pessoa. Ô, Bruna, vai com Deus. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Obrigado pela confiança. A Black tá chegando. Você não faz isso com uma visita. Por que você vai fazer com o seu filho? Você vai pegar o seu filho, a sua criança, e vai falar assim, senta aqui. Gente, essa cultura da apostila pronta é a cultura do fast food, gente. É a cultura do fast food. O que é o fast food? Você vai dar Big Mac pro seu filho todo dia? Talvez você dê. Se você dá, você devia parar, tá? Você tá errado. Tá errado, vou falar aqui. Você não vai alimentar o seu filho todo dia com milkshake e Big Mac só porque é rápido. Não, mas é rápido. Tá gordinho aqui, ó. Tá ficando gordinho, tá ganhando peso. É rápido, mas não tem os nutrientes que ele precisa. É por isso que é rápido. Mistura um monte de coisa e dá tudo na dose errada. Você não pode fazer isso com a educação matemática do seu filho. Você tem que se educar e oferecer para ele uma solução viável. O que ele precisa hoje? Ele precisa de vitamina D. Você vai oferecer vitamina D. Eu preciso de vitamina C. Não, vai comer laranja aqui comigo. É isso que você vai oferecer. Você precisa conduzir o seu filho ao aprendizado. Não tem isso. Essa apostila aqui. Não, eu já vi. Gente, principalmente propaganda de concurso, né? Você vai saber tudo. Vai aprender tudo. Cara, assim...
para criança, não tem como. É você que vai conduzir ela a aprender. Ah, depois de fazer essa apostila, seu filho vai sair sabendo a tabuada. Que é isso, cara? Como é que você pode afirmar um negócio desse? Cada criança é única. Você não pode afirmar uma coisa dessa. Quem pode afirmar isso é a mãe que pega aqui, ó, ela pega... Opa, até fechei o livro. Ela pega aqui a apostila, pega o guia dos pais, aqui na música da matemática, que fala assim, quais são as lições aqui? Ah, tá. Isaac falou que o semestre 1, ele tem vários assuntos aqui, mas o nosso foco agora são as duas operações. Adição e subtração. Se a mãe pegar essa apostila, o guia dos pais, e falar, o meu filho vai sair daqui sabendo adição e subtração, aí ele vai sair sabendo adição e subtração. Não é porque a apostila está falando. É porque a mãe decidiu acolher a necessidade do filho e ensinar. Ela vai se educar para fazer aquilo. É isso que você tem que buscar. Tá, gente? Essa paixão por acolher bem o seu filho. Tá? Então aqui, ó, no Guia dos Pais, só sobre adição, gente. Só sobre adição, você vai encontrar, assim, são mais de 15, deixa eu ver aqui, deve dar até mais, acho que são mais de 20 atividades sobre conceitos da adição. São só conceitos da adição. Então a pessoa fala, estou ensinando adição. Não é bem assim, gente. Ó, a primeira coisa, ó, atividade 7. O objetivo é introduzir um conceito de conjuntos como operandos, acrescentar elementos como uma ação realizada e números iniciais e números resultantes. É isso. É o primeiro conceito. Está tudo explicado no GPS. Depois, ó, o objetivo é introduzir a trilha numérica para realizar a operação mental. Aí você vai passando. Aí tem uma nota sobre adição e contagem. Aí eu vou te explicar como que a adição e a contagem se relacionam. E por que você deve prestar atenção nisso? Ah, o meu filho ainda ele não passou, não entendeu ainda os princípios de contagem, como que eles se relacionam com a adição. Atividade, contando adiante. Aqui, gente, ó, essas duas páginas aqui, eu estou falando para a mãe só sobre a relação entre adição e contagem e parte-todo. Né? A relação parte-todo. Como que você vai fazer com a mão? Você vai falar, tem uma parte aqui, tem outra parte aqui, e a gente tem o todo. Por quê? Porque a gente tem artigos científicos que mostram que o simples fato de saber como movimentar a mão na hora de ensinar auxilia o aprendizado de adição. Auxilia na percepção da criança de que os números são flexíveis e cria essa relação conectada que eu falei ontem na live sobre tabuada. Tudo isso está aqui, ó. Tudo isso está aqui. Depois, ó, adição, uma operação matemática. É só depois de fazer todas essas atividades que a gente vai começar a pensar na adição como uma operação matemática. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou falar, ó, gente, existe uma diferença entre a ação realizada no mundo e a ação mental com os números. É essa ação mental com os números que a gente chama de adição e não a ação física. Então seu filho vai começar a abstrair. Professor, indica a idade para as crianças, para o seu material? Indico a apostila Dó. A apostila Dó é para crianças de 5 anos, mas eu sempre falo, entre 4 e 6 anos, né? Tem criança que vai estar pronta mais cedo, tem criança que vai demorar um pouquinho mais. Então, entre 4 e 6 anos, qualquer momento desse você pode começar, Sara. E a apostila Ré, então, é 5 a Dó, 6 a apostila Ré. Mesma coisa, mais 1, menos 1. Então, você pode começar ali com 5 ou com 7 anos a apostila Ré. Funciona bem. O importante é a criança estar pronta para receber isso. Antes dos 4 anos, não comece a apostila Dó. Não comece. Tá? Não é hora de começar. Tá, joia? Então, ó, aí depois que a gente vai começar a prever o resultado, vai fazer, mostrar para a criança que é possível prever as coisas que vão acontecer usando a adição. Então, gente, é a maestria, tá vendo? A gente começou com uma ação sobre conjuntos e foi andando, caminhando, até chegar ao ponto onde a gente transformou aquele conhecimento sobre os objetos em algo mais profundo, algo que a gente realiza mentalmente. Quando você faz isso nessa sequência, com uma velocidade adequada, dando tempo para a criança sedimentar o conhecimento, não tem outro jeito. A criança começa a ver o mundo pelas lentes da matemática. Porque você caminhou com ela por cada etapa, você andou sobre cada pedrinha que ela precisava para
cruzar esse rio da abstração. Bom dia, Paula. É isso que você tem que fazer. Se educar para fazer essa caminhada, ser o mais leve possível para a criança. A sua preocupação é em acolher ela. Não, meu filho não entendeu. O que você faz? Retorna. Vale a pena retomar com a minha de 6 anos? Sinto que ela tem algumas dificuldades. Com certeza. Eu fiz isso, Sara. O meu filho mais velho, quando eu comecei a ensinar, eu usava as apostilas que tinham por aí. Né? E a minha esposa já tinha me falado, foi ela que começou a ensinar matemática. Ela falou assim, tem alguma coisa errada aqui, que essa matemática das apostilas não bate com a matemática que você fala, não. E aí, quando eu comecei a dar aula para ele, eu estava finalizando meu doutorado, né? Aí finalizei e comecei a dar aula para ele, eu vi, realmente, minha esposa tinha razão. Como sempre, né? Ela sempre tem razão. Mas aí eu vi que tinha razão e falei assim, não, eu vou criar outra coisa. Aí eu criei outra coisa, eu dei um passo para trás para ele, voltei 1 ano com ele. Ele já tinha mais de 1 ano, na verdade, estudando. E comecei do início da apostila Dó. Tá? Então não tem problema. O melhor, o foco é o aprendizado da criança, não é finalizar a apostila. Então, inclusive, o tipo de atividade que eu forneço aqui na coleção A Música da Matemática são atividades que, se a criança estiver com dificuldade, você consegue facilmente refazer. Porque não depende de lápis e papel, imprimir uma folha com os mesmos exercícios. Tá? Não precisa disso. Você faz a atividade com ela e foca no conceito. Tá? Mariana, meu filho tem 11 anos, mas tem algumas lacunas. Eu gostaria de aproveitar as férias para reforçar os conceitos. Por qual eu começo? Olha, Mariana, 11 anos, eu não sei se a coleção A Música da Matemática ela seria para ele. Por quê? Eu vou te explicar. Porque a linguagem foi toda pensada para essa faixa etária que eu falei. A Dó, 4 e 6 anos. A Ré, 5 e 7 anos, entre 5 e 7 anos. Então eu não sei se isso aqui vai conectar com o estágio que a criança está. Eu acho que é importante você fazer isso, você reforçar os conceitos. Tá? Eu acho que você deveria mesmo. Por quê? Porque é nessa fase que começa a entrar a matemática com muita abstração. Com 11 anos, 12 anos, a matemática começa a ficar abstrata e se a base não foi bem construída, a criança começa a ter muita dificuldade. Então, o que eu sugiro? Eu tenho a apostila Ré, né? A apostila Ré, começa a ensinar as operações. Você pode acessar lá na Hotmart 1 mês de aulas de graça. Você clica lá, faz o cadastro lá, o cadastro da Hotmart, né? Se você já tiver um cadastro da Hotmart, você usa o seu cadastro e você vai ter lá o GPS, o caderno de tarefas, o caderno de impressões. Você vai ter tudo que eu ofereço, exceto o acesso à comunidade, né? A comunidade A Música da Matemática. Você não vai ter. Para você dar 1 mês de aula para o seu filho. E aí você olha, né, pega o caderno, dá uma olhada no sumário dele, vê se aquilo ali é algo que ele ainda tem dificuldade. Aí você pode começar lá. Mas você vai ter que acessar onde estão essas lacunas e se educar para fornecer isso para ele. Tá certo? Então, gente, olha... mas tem criança com mais de 7 anos usando a Ré, tá? Tem criança com mais de 7 anos usando a Ré. Aí eu acho que mas é a mãe, né? É a mãe que precisa fazer isso, olhar lá e conhecer a criança. Falar, não, ele tá aqui com 11 anos, está estudando, sei lá, multiplicação, divisão, frações, mas ele não entende o que está fazendo. Então eu vou dar um passo para trás. Faz. Eu prefiro dar um passo para trás do que continuar avançando com a criança que não está entendendo. Você não está construindo conhecimento matemático, você está só preenchendo apostilas, tá? Preenchendo listas de exercício. Então volta sim, faz isso. Então, gente, olha, se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para falar aí, eu queria aproveitar e falar, né? A Bruna saiu e falou assim, aguardando a Black. Então, semana que vem a gente vai ter a Black Friday da coleção A Música da Matemática. Aqui no meu perfil você vai encontrar um link que você pode clicar e você vai direto para o grupo, um grupo silencioso. Só na semana que vem a gente vai mandar lá o cupom de desconto para vocês comprarem. Você vai ter 25% de desconto no combo, né? Dó mais Ré. Você vai ter 15% de desconto em cada apostila individual. Gente, olha só de comprar o combo, você já tem um desconto de R$60. O combo já é com desconto. Você vai ter 25% em cima desse desconto. Então, assim, o preço tá realmente assim, muito bom.
Então aproveita, né? As apostilas também, aí é mais de R$ 50 de desconto em cada apostila. O combo aí, ele tá saindo aí com mais de R$ 200 de desconto. Eu acho que é isso que vai dar no total aí, né? Contando o desconto de cada apostila. Então é uma oportunidade de ouro mesmo de você se educar para ensinar matemática para o seu filho. Sair dessa cultura do fast food, essa cultura da matemática rapidinho que não dá trabalho. O que não dá trabalho, gente? O que não dá trabalho? Educar o filho dá trabalho. Tem que dar trabalho. Por quê? Porque você está moldando ali uma alma. Você está pegando ele e trabalhando com ele para algo muito maior. Né? Não acredita nessas promessas aí de matemática fácil, a matemática é simples. Ela é simples, ela pode ser simples. E é o que aconteceu lá com a Adriana e com várias outras mães que estão tendo sucesso ao educar em casa, estudando antes. Tá? Você precisa de 15 minutos, você vai ler o GPS, você vai ter a comunidade A Música da Matemática também. Tá? O que é a comunidade A Música da Matemática? É um local onde você pode ir lá e postar a sua dúvida. E aí falar assim, olha, eu li o GPS, eu vi o vídeo, né? A gente tem vídeos de apoio dentro da Hotmart. Então são vídeos curtinhos, 2, 3 minutos no máximo, onde você vai ver como organizar as coisas para dar uma aula, né? Eu sei, a maioria dos pais não é professor, né? As mães não têm uma formação igual eu tenho. Então eu fiz um vídeo curtinho, assim, você assiste e vê como que organiza as coisas para você oferecer, acolher o seu filho. Lembra da hospitalidade? Acolher, ser hospitaleira da melhor forma possível. Você atingir o seu filho em todas as dimensões, tá? Nas dimensões intelectuais, mas também nas dimensões afetivas. Receber o seu filho bem para ensinar matemática para ele. Para você não ficar ansiosa. Será que eu estou ensinando direito? Nossa, aquele primeiro exercício. Não, é um exercício, você vai se concentrar nele. Vai ler antes. É um trecho curto, assim, você vai ler 15 minutos no máximo, você se prepara, vai lá, aplica a atividade com a criança, percebeu se aprendeu, não percebeu, não acho que não aprendeu, vou precisar repetir. Marca na trilha de estudos. Tá? A trilha de estudos ela é completamente adaptável à realidade da sua família. Você pega ali, o seu filho não entendeu uma sessão, você acha que aquilo ali tá fraco, você marca na trilha, essa sessão eu preciso repetir. Como não são atividades de lápis e papel que introduzem os conceitos, você sempre pode repetir quantas vezes for necessário. Sempre adaptando e usando o conhecimento que eu estou te oferecendo ali para ensinar a criança. Tá, gente? Se alguém tem mais alguma dúvida? São 3 anos de acesso à plataforma, tá? São 3 anos de acesso à plataforma da Hotmart. Durante esses 3 anos, você vai poder acessar esses vídeos, as atualizações que tiver no material, tudo que tiver lá, você vai poder acessar, tá? A gente indica livro, indica música. Por quê? Para você criar esse ambiente. Um ambiente onde a matemática e o pensamento matemático seu e do seu filho possa florescer. Tá joia? Então, alguém quer compartilhar alguma coisa aí? Alguma dificuldade, alguma dúvida que ficou sobre o material? Alguma coisa sobre o livro da Susan, né? Foi muito bom, viu? Eu gostei muito dessa semana de passar esse tempo, né? Relendo o livro, né? Revendo as minhas anotações sobre essa parte aqui que a Susan fala. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar conhecer. Né? Alguém me perguntou, mas então o livro da Susan não serve? Lógico que serve. É um excelente livro. Eu recomendo que vocês tenham, tá? O livro aqui, ó, A Mente Bem Treinada. Tá aqui, ó. O livro dela, A Mente Bem Treinada. Pega o livro, dá uma lida, mas assista as lives. Preste atenção onde que a Susan tá certa, onde que ela precisa melhorar, onde você pode melhorar. É isso que a gente precisa fazer. A gente está educando os nossos filhos, a gente está preocupado com a formação deles completa. Para fazer isso, a gente precisa ter esse tipo de momento que a gente está tendo aqui agora, onde a gente senta, pega e conversa. Né? Eu agradeço a Deus eu ter o conhecimento matemático e a oportunidade de educar os meus filhos matematicamente para poder compartilhar isso com vocês. Então foi muito boa a semana para mim, né? Pessoalmente. Eu espero que tenha ajudado cada um de vocês que veio aqui, que participou, né? Que comeu um pão de queijo aqui comigo, tomou um café. Eu fico muito grato. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, converse comigo ou manda lá no suporte também. Né? Tem um link na minha bio no Instagram.
do suporte. Você pode mandar uma dúvida para eles e falar assim, olha, eu não entendi aqui, quanto tempo de acesso, quanto tempo de garantia, né? Eu não sei se eu falei, são 15 dias de garantia. Você tem 15 dias de garantia. Tá? Por quê? Porque eu sei que você precisa chegar ali e olhar o material, talvez imprimir uma parte, né? Imprimir ali uma parte do caderno de impressões, do GPS, estudar, para decidir se aquilo combina com a filosofia educacional do seu filho. Tá? Você quer realmente ensinar matemática para ele? Então olha, dá uma olhada no material. Ah, Isaac, mas não quero me comprometer. Você tem a opção de acessar lá os primeiros 30 dias de aula. Tá lá na Hotmart, só você clicar lá, usar o seu cadastro gratuito, não precisa passar cartão, nada, é um cadastro gratuito que a Hotmart oferece. Você vai ter acesso aí à jornada da matemática no ensino em casa, que é uma jornada que eu fiz em julho, no lançamento da RE. Você vai ter acesso a essas 3 aulas, mais o material. Tá? O meu material, um mês do material GPS, CTS e CIS, né? O Guia dos Pais, o caderno de tarefas, o caderno de impressões, mais os vídeos de apoio. Tudo, tá tudo lá. Por 30. Você pode acessar pelo tempo que você quiser, mas é um conteúdo que permite você dar 30 dias de aula na sua casa. Tá? Eu quero que você experimente, que você ouça a música da matemática, que a matemática possa soar bem no ouvido seu e do seu filho. Tá? Eu realmente acredito que essa... Opa, voltou? Voltou. Desculpa aí, gente. Eu realmente acredito que essa sessão da Susan Eduque-se é muito importante. É uma das sessões mais importantes do livro, tá certo? Então eu agradeço quem ficou comigo aqui até agora e eu espero vocês lá no grupo do WhatsApp para participar da Black Friday da coleção A Música da Matemática, gente. Um bom dia para vocês e eu vejo vocês aqui no Instagram.